A Bíblia ensina que o ser humano ele precisa de perdão. Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, existe uma ênfase demasiada no caráter santo de Deus e no caráter pecaminoso do ser humano, de modo geral. No Antigo Testamento, nós vemos um sistema de sacrifícios sendo oferecidos a Deus regularmente, sistematicamente, a fim de aplacar a ira de Deus, cobrir o pecado do povo de Israel, fazendo com que assim Deus viesse ficar favorável, ficar propício ao povo de Israel. Nós sabemos que todos esses sacrifícios realizados no Antigo Testamento, o sacrifício de bois, de ovelhas, de pombinhos, tem a finalidade não de efetuar o perdão, remover a culpa do povo definitivamente, visto que o autor da carta aos Hebreus, ele diz que esses sacrifícios eram feitos repetidas vezes, porque o sangue do boi, o sangue da ovelha, não era capaz de remover o pecado. Então, mas nós entendemos que esses sistemas sacrificial, eles são proféticos. Eles têm a finalidade de apontar um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito vem a, assim, satisfazer plenamente a justiça divina, a justiça de Deus. Então, para entendermos isso, precisamos entender, a princípio, que o ser humano ele é culpado, ele é pecador. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre os gentios, sobre os não-judeus que se entregavam às práticas do seu coração, dos seus corações, e assim mesmo tinha eles a lei moral. Eles tinham conhecimento do que estavam fazendo de errado por causa da lei moral. Também eles poderiam ter acesso à vontade de Deus ao observar a criação. As coisas criadas visíveis revelam a glória do Criador invisível. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala dos judeus, que tinham acesso tanto à revelação natural, que é a criação, e tinham acesso à revelação especial, isto é, a palavra de Deus, composta dos 5 primeiros livros da Bíblia e também dos profetas e dos escritos. Então, os judeus tinham acesso a essa revelação especial e, ao invés deles entenderem sua responsabilidade de viver à luz da verdade que eles conheciam, eles passaram a se orgulhar e se considerar melhores que os demais seres humanos. No capítulo 3 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo coloca todos em pé de igualdade. Judeus e gentios, ambos estão em condição de pecado e carecem de um Salvador. E o apóstolo Paulo nos orienta dizendo que o perdão ele é obtido quando nós temos consciência da nossa culpa, quando nós temos consciência da condição deplorável na qual nos encontramos. E o apóstolo Paulo diz que a lei de Deus, ela ressalta a nossa condição de pecadores. Então nós temos em Êxodo 20, aquilo que nós chamamos de lei moral, os 10 mandamentos, e percebemos que essas leis ressaltam o nosso pecado. Se você observar o apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos, ele chega a
lamentar o seu estado, sua condição de pecador, quando ele tomou consciência de que ele cobiçava. Ele diz: eu não saberia o que é cobiça se a lei não me dissesse não cobiçarás. Não saberia que era um pecado se a lei não me dissesse não cobiçarás. Quando Paulo toma consciência de que ele é pego flagrantemente neste pecado, ele lamenta pela sua condição. E você pode observar que cobiça não é um pecado objetivo. Não se trata, não dá para você, um ser humano, pegar outro em flagrante cobiça. Isso é um pecado subjetivo, está dentro do ser humano. Mas quando Paulo tem a sua mente sensibilizada para essa realidade de que ele é um pecador, ele logo busca um Salvador. E mediante a fé, ele olha para Cristo Jesus como o único meio pelo qual ele consegue obter, assim, o perdão divino para o seu pecado. Então, o pecado é o ser humano olhar para Deus, se ver na condição de culpado e olhar para Cristo como aquele que recebeu a penalidade do nosso pecado e assim receber de Deus o perdão. O perdão nada mais é do que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos pelos nossos próprios atos pecaminosos. Então, quando nós não recebemos a penalidade do nosso pecado, isto é perdão. Então, todo o cristão, ele deveria louvar a Deus, primeiro, pelo fato de não receber aquilo que merece, porque todo o ser humano merece pagar pelo pecado. No entanto, pela fé, nós cremos que o pecado que nós cometemos foi penalizado em sua totalidade na pessoa de Jesus de Nazaré, na cruz do Calvário. E nós recebemos assim a sua justiça sobre nós. Então nós somos convocados a louvar a Deus, primeiro por aquilo que nós não recebemos, que seria a penalidade do pecado que nós somos culpados. Então o perdão, ele é um estímulo a louvarmos a Deus, porque Deus perdoa pecados. O salmista diz que feliz é o homem a quem Deus não atribui culpa. Não é? Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, ele diz que bem-aventurados são os que choram. E esses que choram é aqueles que têm convicção da sua condição de pecado, da sua condição de estar alienado a Deus, alguém que está rebelado com Deus, alguém que está em inimizade com Deus. Este que chora por causa do seu pecado, ele é consolado porque ele olha para Jesus como aquele que reconcilia este pecador que chora pelo seu pecado com esse Deus que perdoa pecados. Então, todo ser humano é culpado. Todo ser humano está em flagrante pecado. E só Jesus nos liberta dessa condição de rebelião contra Deus e nos passa a dar a possibilidade de vivermos em novidade de vida. Então, ao recebermos o perdão, somos também capacitados para viver em conformidade com a vontade de Deus, amando a Deus e amando ao próximo. Recebendo o perdão, nós temos como motivos de louvar a Deus pela sua bondade. Não podemos jamais incorrer no erro, como os judeus legalistas incorriam frequentemente, de que, pelo fato deles praticarem e cumprirem alguns ritos da lei,
eles olharem para aqueles que estão dando o seu corpo para a prática do pecado e condená-los pelo fato dos mesmos estarem em flagrante pecado. E o apóstolo Paulo diz que isso é ignorar a bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento. Então a Bíblia ressalta que o que conduz um ser humano ao arrependimento não é o medo da ira, não é o medo da punição, não é o medo do inferno, não é o medo do lago de fogo. O que conduz um ser humano ao arrependimento é a bondade de Deus. A bondade de Deus é que conduz um ser humano ao arrependimento. Então, ser perdoado é um grande privilégio, é uma grande bem-aventurança e é um grande estímulo a louvarmos a Deus por Ele não nos dar aquilo que nós merecemos, que é a penalidade pelo nosso pecado. Ser perdoado implica dizer que nós não devemos aceitar ou nos permitir sermos esmagados por todo e qualquer sentimento de culpa que nos sobrevenha. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8 que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas são guiados pelo Espírito. Ou seja, pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro, para os tais não há condenação, porque os mesmos foram punidos e penalizados na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, uma pergunta que pode vir à nossa mente é: se não há condenação para mim que creio em Cristo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, então por que não pecar? E a resposta está em Romanos, capítulo 8, que diz que a nossa mentalidade, uma vez que nós recebemos o perdão e também a justiça pelos méritos de Cristo imputada em nós, a nossa mentalidade ela é transformada. Antes, a nossa mentalidade ela era dominada pela vontade carnal, essa condição de pecado, essa condição de rebelião. Nós pensávamos continuamente em como viver para nós mesmos. Mas uma vez que nós somos perdoados do nosso pecado e temos consciência dessa realidade, nós não seremos escravizados pelo pecado, pelas paixões, pelos desejos egoístas e egocêntricos. E assim vamos submeter a nossa vida, nosso corpo, à obediência a Cristo. Por quê? Porque nós somos libertos do poder e do domínio do pecado. Ok? Então, ser perdoado é essa possibilidade de louvarmos a Deus e vivermos em novidade de vida. E se houver algum tipo de pecado em que nós venhamos incorrer no mesmo, que seja eventual e não fruto de uma mentalidade dominada pela carne, uma mentalidade dominada pelas paixões, mas que seja uma eventualidade. E para todo tipo de pecado cometido eventualmente, a Bíblia diz que Cristo é o nosso advogado. Cristo, ele roga ao Pai Celestial, quando nós nos arrependemos, baseado em seu próprio sacrifício, para que o Pai Celestial perdoe nossos pecados, uma vez que nós somos seus filhos. Ok? Que você podemos ter consciência dessa realidade, que o perdão é uma das doutrinas, um dos maiores e melhores ensinos que nos informam dessa bênção e nos dá clareza de que somos libertos do pecado e podemos agora oferecer a Deus em gratidão pelo fato dele nos perdoar o nosso corpo, para que assim ele possa servir a Deus, servir ao próximo e
viver em conformidade com a palavra do Senhor, em grata obediência pela fé somente. Deus em Cristo te abençoe e eu espero que essa palavra sirva ao seu coração e edifique a sua fé. Um forte abraço, que Deus te abençoe.